Tudo bem, agora vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 18. É bom ser zelosamente afetado sempre por uma coisa boa, e não somente quando estou presente com vocês, meus filhinhos, dos quais viajo em nascimento novamente até que Cristo seja formado em vocês. Amém. Através da oração. A oração é uma oportunidade de bela esperança. Amém, para verdadeiramente trabalhar e formar e construir algo espiritualmente. Amém. É bom ser zelosamente afetado sempre por uma coisa boa, e não somente quando estou presente com vocês. Vocês estão assistindo a este versículo? Este é o último, quase o último ponto, meus filhinhos. Ele estava falando aos Gálatas, porque estou com dores de parto. Eu viajei no Quimbi para que o próprio Cristo fosse formado em vocês. Em outras palavras, estou trabalhando para que haja algo verdadeiramente belo e maravilhoso de natureza espiritual chamado Cristo. E LP um break time igual em 0,5 SIGT. E estou trabalhando em Bet novamente. Então, um verdadeiro apóstolo é alguém que ora até que algo seja formado. Então, se eu fosse enviado para uma ilha, eu trabalharia. Eu me lembro quando fui começar a igreja em Labon, em Gana. Eu fui para a floresta e orei. Eu costumava andar de um lado para o outro, orando por horas. Lá na floresta, no jardim, orando. E eu estava trabalhando em oração. Eu saía de casa antes de ir para a universidade. Foi assim que eu me preparei. Enquanto outros iam para aulas extras e aulas de anatomia, química, fisiologia e bioquímica, eu ia orar. Antes, minha preparação para a universidade era oração. Esse era o meu. Foi assim que eu me preparei para ir para a universidade. Sim, eu me preparava indo para essa floresta e orando lá. E eu costumava sair de casa. Minha casa ficava a cerca de 1 hora de distância porque eu precisava pegar vários táxis diferentes. Então eu pegava um daqui até ali, outro de lá até outro lugar e assim por diante. E aí eu chegava lá. Quando eu chegava no portão, eu ia andando. Dá mais ou menos 1,5 km até onde fica o jardim. Então eu ando 1,5 km, 2 km, eu acho, e vou até o jardim. Quando chego no jardim, eu marco o tempo a partir das 10 horas e encerro às 5. Eu começo. Pai, vou para a universidade em alguns meses. Eu coloco isso em tuas mãos. O que o Senhor quiser fazer, faça. Cabal. Das 10 horas às 10h30, às 11, às 11h30, ao meio-dia, à 1 hora, às 2 horas, às 3, às 4, até às 5 da tarde, é exatamente 5. Eu começo minha caminhada de 1 km até o portão. É lá que eu consigo pegar um táxi. No caminho tem uma torneira que, quando você gira, sai água, e eu bebo essa água direto da torneira. Eu me abaixo. A torneira é bem baixa, então eu me abaixo, coloco a boca embaixo. Eu não encosto, mas coloco a boca. A água sai, eu bebo a água. Esse é o meu jantar. Depois eu caminho até o portão. Aí eu pego um carro, pego um táxi ou um ônibus, ou o que tiver. O ônibus vai daqui até ali. 3 etapas para chegar em casa. Daqui até aqui. Então, cada um é um carro diferente. E eu fazia isso todo dia. Ah, sim, e eu oro. O que você quiser fazer. Eu não sabia o que Deus ia fazer na universidade. Foi lá que Deus começou a igreja. Essa igreja, a igreja que somos. Estou pregando em Fiji.
Amém. Então as pessoas dizem que estão começando igrejas destruindo a igreja de alguém. As pessoas querem começar uma igreja atacando alguém. Não é assim que se dá a luz. Se uma mulher está grávida e eu venho e ataco, hã, para que eu tenha o bebê. Não é assim que se tem um bebê. Não é assim que se faz um bebê. Você pode acabar matando o bebê no estômago de alguém, mas não se ganha um bebê atacando um bebê. Você ganha um bebê através do trabalho de parto. Você vai para a sala de parto e aperta o coração. Ó, um dia perguntei a uma senhora como é dar à luz. Ela disse que é um pouco como ir ao banheiro. E é difícil. Você insiste, então o resultado sai. Está correto. Para vocês que já tiveram filhos, é verdade? Algo assim? Se é pior que isso. Sim. Então, como é dar à luz um bebê espiritual? Você tem que ir ao banheiro e depois fazer força. Sim, eles trabalham duro. Às vezes, ao dar à luz, não deixam as crianças comer. Você sabia disso? Sim. Mas quando chega a hora, se você comeu e tal, pode dar problema. Então eles preferem não deixá-los comer. Naquele momento específico. Naquele momento específico. Sim. Então é um trabalho duro. Então ele disse: Ó meus filhinhos, por quem estou em trabalho de parto. Eu sou Paulo e ele está falando com os Gálatas. Ele disse: Estou viajando em Bet novamente até que Cristo, um Cristo formado, apareça. Preciso ver uma coisa. Igrejas formadas nascem através do trabalho de oração. Isaías 66, versículo 6. Olhe para isso. Isaías 66, 60 versão 6. Não, 66. Sim, lindo. Agora versículo 7, versículo 7. Antes de dar à luz, ela deu à luz. Antes que sua dor chegasse, ela deu à luz um filho homem. Qual é o próximo verso? E já ouviu falar de algo assim? Isso não acontece. Você está aí e já ouviu falar de uma mulher dando à luz antes da dor chegar? Em outras palavras, Ti já ouviu falar de uma igreja sendo formada antes que a dor chegue? Será que a terra pode dar à luz em um só dia? Ou será que uma nação pode nascer de uma vez só? Pois assim que Sião sentiu as dores, ela deu à luz seus filhos. Olhe de novo para o versículo 7. Lindo. Antes de sentir as dores, ela deu à luz. Ei, isso é estranho. Antes de começar, então é tipo assim. É estranho para você. Uma igreja que realmente se torna igreja com alguém que não passou pelas dores. É muito estranho. Pouco provável. Quando fui para a universidade, comecei a passar por dores de novo para que mais coisas fossem formadas. Sim, comecei a orar para que a tua vontade fosse feita. Eu não conhecia nada chamado Lighthouse, então surgiu uma oportunidade. Onde todo dia às 10 horas, todo santo dia às 10 horas, eu ia para a praia orar. E eu me lembro de ficar em pé nas pedras, olhando para o mar e orando. Senhor, que a tua vontade seja feita, que a vontade de Deus se cumpra, formando a igreja.
Sim, sim. Sabe, a gente costumava ter um nome antigo, Lighthouse. E aí foi isso, mudou. Então eu estava lá o tempo todo. E aquela oração só parou porque um dia, quando eu estava orando lá à noite, de repente fomos cercados por alguns homens que nos atacaram. Sim, no meio da noite, por volta da meia-noite, eles nos cercaram. Eles queriam nos matar. Nós nos ajoelhamos e imploramos para que nos soltassem. Sim. Então, depois disso, nós não voltamos mais. Mas a gente não teve se para voltar lá e orar. Mas quem já ouviu falar de algo assim? Que antes da dor dela chegar, ela deu à luz uma criança louca, que ela teve um filho antes da dor. Você pode ter um fruto espiritual. Todos vocês que estão aqui são produtos da oração. Alguém rezou. Alguém em algum lugar está orando por você. Existe uma música assim? Alguém em algum lugar orou por você? Sim. Que música é essa? Sim. Ok. Anos atrás fui para a Suíça para começar uma igreja. Quando cheguei lá, encontrei um salão. Ok. Num albergue, um quartinho. O quarto será assim daqui até aqui. Isso é tudo. Não cabiam mais de 20 pessoas. E anuncio que estou na cidade para começar uma igreja. Uau! Sim, um missionário em algum lugar. E algumas pessoas que vieram até aqui nos conheciam ou tinham ouvido falar de nós. Talvez umas 6, 7, 8, 10 pessoas. Então, no meu anúncio para começar a igreja, eu disse que ia fazer uma reunião de oração e que íamos jejuar por 21 dias. Olha, essas pessoas estavam comendo salsichas suíças. Você quer comer um pouco dessas salsichas suíças? Muito boas, muito boas. Alguém vai para a Suíça em breve. Não foi fácil o jejum. E era inverno, era novembro. Então jejuamos por 21 dias. Orávamos dia e noite. Enquanto outros trabalhavam ou iam à escola, eu orava o dia todo. À noite, eles se juntavam a mim para oração, noite após noite. 21 dias. Ah, sim. E depois eu disse: agora a igreja começa. Essa igreja ainda está lá. Tá vendo? Já faz quantos anos? 30, 32 anos atrás. 32 anos atrás, Pastor Simoni, esse é seu nome? Simonia. É por isso que você não tem certas pessoas na sua igreja. Você não viajou. Olha, ele disse que antes você sente dor. Então você ainda não sentiu dor e quer ter um filho. Ei, Simoni, você não. Você não viajou. Como é quando uma mulher está dando à luz? Eu mesmo já fiz muitos partos. Até com as minhas próprias mãos já fiz partos. Ah, sim. Eu fiz o parto de mulheres que não conseguiam chegar ao hospital. Sim, foi muito rápido, mas você tem que fazer porque nem dá tempo. Não dá nem tempo de colocar as luvas. Eu faço o parto com as mãos nuas mesmo. Ah, sim, ah, sim. Elas lutam, elas sofrem. Às vezes eles apertam assim. Não foi assim depois da maldição. O corpo da mulher foi modificado. Veja, maldições podem mudar seu corpo. Era, é isso. Dar à luz às pessoas dado à luz durante o acampamento. Elas dão à luz no intervalo, almoço. Me dê um minuto. Deixe-me deixar meu bebê e estarei com você. Ah, sim.
Ficar grávida era fácil. Eu estava te contando uma coisa. Eu disse que elas lutavam. Uma vez eu fui para a ala de parto. Uma senhora veio até mim e segurou a minha mão. Ela ajudou. Eu era estudante, então não sabia o que era. Ela me ajudou. Ela me sacudiu, dizendo: Doutor, doutor. Ela não sabia que eu não era médico. Eu era estudante. Mas eu parecia um médico. Então todos os estudantes de medicina pareciam doutor, doutor, doutor. E eu olhei para ela. O que é? Ela olhou para mim. O que ela me perguntou? Você quer saber o que ela tem? Ela me fez uma pergunta com uma palavra. Ela disse, doutor, quando? Quando é dito? Quando é que isto vai dar resultado? Quando serei livre? Quando? Quando? Ei, doutor, quando? Eles não estão no mundo quando estão dando o que têm, mas não se importam com nada. Você os vê andando por aí nus e sentindo dor. Quando você estiver viajando em oração, não se importará com nada. Sem igrejas em Finge. Sem igrejas em Figiabe, você verá que estará andando e orando e fará a pergunta: Doutor, quando Jesus? Quando Jesus? Quando Jesus? Quando? Fiquei 21 dias viajando. Depois fui para Londres para começar outra igreja. Quando cheguei lá, era meu dia de observação de pássaros. Sim, e agora eu tinha exatamente 30 anos. Sim, comecei por volta dos 30 anos, quebrar de volta. E quando cheguei lá, decidi jejuar também por 21 dias e orar por mais 21 dias para que a igreja fosse realizada. Aquela igreja ainda está lá. Ainda está lá. Bispo Prit, ele esteve lá esses anos e esses caras vieram de lá. Então eu estava me esforçando para retribuir a você. Jesus, Jesus, quando? Quando? Eu. Então, um ano depois, 2 anos, decidi ir para a América para começar uma igreja lá. Sim, outro jejum e oração para dar à luz à igreja na América. Porque a oração é uma oportunidade de dar à luz algo. Todos os Gálatas por quem eu me esforço, eu trabalho. Estou em trabalho de parto até que algo seja gerado novamente em vocês. Quem já ouviu falar de algo assim? Que uma igreja formada sem esforço e sem oração, sim. Quem já ouviu falar disso? Não é possível. Pode até ser uma comunhão que dure por pouco tempo, mas uma igreja que permanece até a vinda de Jesus e que continua crescendo na eternidade, até que a eternidade chegue. Você precisa dar à luz. É um organismo especial. Hoje, as pessoas acham que podem começar igrejas dividindo a igreja de alguém ou pegando membros de outra pessoa. Não, eu não posso ir à sua gravidez e tirar e dizer: estou tirando o bebê. Alguém deve estar louco. Alguém deve estar louco. HU. Um dia vi alguém no reino do espírito. Ele pegou arcos e flechas para atirar em mim. Ele pensou que atiraria arcos e flechas em mim no reino espiritual para fazê-lo ter um filho. Mas você não consegue um filho assim. Você não dá à luz atirando com arcos e flechas. Alguém tem que estar realmente louco. Então se levante no espírito. Antes de eu começar a campanha de cura de Jesus, eu fui, veja,
Eu mudei de 21 dias de jejum para 100 horas. Eu mudei dos dias para as horas, isso mesmo, para as horas em que oro por esse número de horas. Porque o motivo é o ouro, é porque faço minhas orações em línguas, e como estou orando em línguas. Eu não sei quando termino de orar, preciso usar o relógio. Você não sabe quando disse amém. Você pode dizer amém 10 vezes, mas ainda assim não sabe se terminou. Na maioria das vezes, quando termino de orar, não fico feliz porque não sei se terminei de orar. Veja bem, uma das coisas que você tem que fazer quando ora em línguas por muito tempo é tomar nota de agradecimento. É um bebê na sua barriga? Posso te ver, por favor? Você pode vir? Você pode vir? Venha, venha. Como você tira esse bebê? Como você tira esse bebê? Olhe para esta senhora. Queremos que o bebê dele saia. Vamos pegar uma faca e dividir o bebê? Deus nos livre que ela precise viajar. O seu primeiro e quarto não são feitos por um homem. Você é um homem experiente, mas não é tão. Você não é tão experiente quanto a mãe de John Wesley. John Wesley foi, creio eu, o 15º filho. E Charles Wesley, o 17º. Sim, ela teve 19 filhos. Sim, ela teve 19. Ela passou por isso 19 vezes. Sim. E John Wesley e Charles eram tipo o 15º e o 17º. Você, experiente, quero saiba. Existem veteranos quando se trata desse trabalho, mas eu não posso pegar uma faca e dizer, cara, eu quero um bebê para. Então eu venho para espremer com minha faca e simplesmente tirar. A gente não faz isso. Você não pode fazer isso. Isso com. Você pode fazer isso com. Dizer que o filho de alguém. Isso não vai te dar um filho. As pessoas querem ter igrejas e querem estragar uma igreja para ter uma igreja. Se eu estragar a sua igreja, isso não vai fazer com que eu tenha uma igreja. E você vê, vem, deixa eu te mostrar uma coisa. Se esse bebê for arma, vai vir. Deus me livre esse filho dizer: eu quero ser independente. Eu quero ver. Eu quero ser meu próprio homem. Você quer ser seu próprio homem. É menino ou menina? Menina. E ele diz: eu quero ser meu próprio homem. Por quê? Você pode ver a luz. Você está curtindo a liberdade. Eu ar fresco. Você vai. Olha como eu sou restrito aqui dentro, debaixo das suas roupas. Eu também quero ser livre. Eu quero fazer as minhas próprias coisas. Eu quero ser meu próprio homem de Deus. Quero me movimentar como todo mundo. Deixa eu sair agora. E se esse bebê sair agora, ele vai começar a ficar sem ar. Eu não consigo respirar. Eu consigo. Claro que você não consegue respirar, porque você pertence lá dentro, não lá fora. Você pertence lá dentro, não lá fora. Sair antes da hora só leva você para a unidade de terapia intensiva. Muitos passageiros estão em tratamento intensivo e não conseguem expirar por anos. E eles se tornam, como você chama isso? Crianças anormais com. Qual é o nome dessa doença? Não para baixo. Não, não é síndrome de Down nem autismo. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Eles não conseguem andar, não conseguem se mover. Eles ficam rígidos assim. Sim, aleijado. Tanto faz, porque você quer sair antes da hora. Você quer esticar as pernas quando não é hora de esticá-las. Alguém deve estar louco. Então, como ela pode dar à luz se está bebendo suco de laranja na mesa de jantar? Ela está tendo. Que tipo de comida realmente deliciosa e incrível você tem aqui? Samosa Lovell. Ela está dizendo amor e olá. Ela diz: estou apenas dando uma olhada. Não, não, não. Não é assim que damos à luz.
não funciona assim. Ela tem que planejar. Vá ao hospital, diga à enfermeira do médico: estou pronto para atendê-lo agora. E então ela se posiciona e começa. Ah, e então chega um lindo menino. Aleluia! É assim que se dá origem a um grande ministério e a uma grande igreja. Antes de começar a campanha Curando Jesus, fui orar. Eu disse esse número de horas. Eu rezo por essa cruzada para que ela comece. Não há nada que você possa dar à luz sem passar por isso. É, então, quando você vê pastores que estão apenas assistindo Netflix, pastores que estão apenas assistindo Prime Video, pastores que estão apenas assistindo série, 97 episódios na primeira temporada, 97 episódios segunda temporada, 63 episódios. Olá, online. Uau! Como você pode dar à luz um verdadeiro ministério? Diga ao rapaz mais próximo: rapaz, não consigo imaginar você dizendo ao rapaz mais próximo: rapaz, que é hora de você viajar. Viajar em oração. Amém. A senhora tem que ir. Ela. Ela tem que ir para o quarto certo, quarto de hospital, sala de parto, se posicionar, se organizar. No âmbito espiritual, vá para o quarto certo e se posicione. Vai e espere no Senhor. Se posicione, tire suas roupas, se organize e comece. E então você vai ver que dará à luz um coral lindo, uma igreja linda. Pastores, líderes vão começar a surgir, financiadores e todo tipo de pessoa importante vai começar a chegar e ser atraída para o seu ministério. Dê um grito de louvor ao Senhor e que Deus o abençoe. Sente-se. Ponto número 9. Eu disse que tinha 10 pontos. A oração é uma oportunidade. Amém. Não, eu te dei 8, então somos 9 agora. Ó, misericórdia. Ah, você quer que eu lhe conte um segredo? Há mais de 9, 10 pontos. A oração é uma oportunidade preciosa e significativa para se dedicar completamente a Deus. Amém. É uma oportunidade para quê? Dedicando-se a Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Poderoso. Capítulo 26. Amém. Uau! Você está realmente pronto para isso agora? Então, Jesus foi com os seus discípulos a um lugar que era chamado Getsêmani e disse a eles, com clareza: Uau! Sente-se aqui enquanto eu vou rezar ali. Agora, todo líder deve saber que você deve orar mais do que as pessoas que o seguem.
Há momentos em que seus seguidores precisam dormir enquanto você ora, porque eles são crianças e não entendem, nem podem entender as questões pelas quais se ora. Não são as orações deles que importam, são as suas orações que importam. O líder tem a maior responsabilidade quando se trata de orações. E muitas vezes seus seguidores precisam dormir enquanto você ora, mas eles não carregam esse fardo. Assim como também não terão a mesma recompensa que você. Ó sim. Então Jesus diz: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. Versículo 37. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebede, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Agora, encabe a grupos dentro do grupo. E você deve orar para que esteja em um grupo dentro do grupo. Jesus tinha grupos e grupos de grupos. São esses grupos internos. Todo grupo tem algo especial que o outro grupo não tem. Então, mesmo que houvesse 12 discípulos, havia esses três. Os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e Pedro. Então, essas eram as pessoas mais especiais para Jesus. E é para essas pessoas que ele mostrou suas emoções. Diz que ele começou a se entristecer e a ficar muito angustiado. Provavelmente foram algumas coisas que ele disse a eles. Porque se você olhar para mim, eu pareço abatido. Ele diz que começou a ficar abatido. Como você sabe se estou abatido ou triste? Ele provavelmente disse a eles: estou me sentindo triste esta noite. Ele provavelmente disse: eu me sinto péssimo. O jeito que estou me sentindo não é como eu me sentia. Até mesmo na semana passada, ele provavelmente sentiu que não é fácil morrer. Mesmo que, quando você analisa, logo vai acabar, mas não é fácil. Ele provavelmente sentiu ódio. Não é fácil ser odiado quando as pessoas odeiam você. Você. Você quer saber por quê? Você me odeia? Sim. Então ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebede e começou a entristecer-se. Há mais, mas vou continuar. 38, versículo 38. Ele disse: Eu vejo. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, de novo, ele levou os três apenas para compartilhar o momento emocional com eles, mas não para orar com eles. Ele não os levou para orar junto. Eles só queriam conversar, até, mas ele sabia que Tomé e o pessoal não eram profundos. Tomé não era profundo e Judas estava com eles também. Você entende o que estou dizendo? Judas estava com eles e Tomé não. Thomas não era profundo. Butolome não diz nada nas reuniões porque nunca ouvimos falar de nenhuma. Ouvi falar de qualquer coisa que não tenha sido escrita por Duomil ou Saidadus. Nada. Até mesmo Andrew. Não havia nada. Então ele disse a eles: estou deprimido esta noite. Esta noite é minha maior noite de depressão. Era Jesus falando. Ele era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele sofreu por você e sofreu por mim. Versículo 39. Nhane foi um pouco mais longe. Eles puderam vê-lo. Nhane caiu de cara no chão e fez o quê?
Comecei a beber suco de laranja. Ele caiu de cara no chão e fez o quê? De vez ou adormeci. Ele rezou. E esta é a sua oração. A oração é uma oportunidade de se dedicar. Ele disse: Ó meu pai, se for possível, afasta de mim este carro. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se eu pegar essa fileira de pessoas, todos vocês se levantem. Você. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja, vocês são todos boas pessoas agora quando se trata do seu bispo, Andrew, certo? Alguns de vocês são mais dedicados e empenhados, enquanto outros são um pouco menos comprometidos com o processo. Sim. O que quero dizer com dedicado? Dedicado significa o que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. Jesus disse: precisamos de honestidade. Eu não quero isso. Algumas pessoas sempre dizem o que você quiser. Um dia eu lembro que estava no carro com alguém e perguntei: você gostaria de fazer alguma coisa? Ele disse: bispo, o que o senhor quiser. E foi nesse dia que vi esse homem. Ele disse que é um Orurandi. E ele se tornou um Orurango, virou Mana quando disse isso. Porque honestidade não é. Quando eu disse para ele, ok, faça isso, ele não estava preparado para fazer. Dedicação significa que eu vou fazer qualquer coisa, qualquer que seja. Não que eu vá fazer isso ou aquilo. Algumas pessoas não são dedicados. Agora, que coisa linda é essa? Se Jesus estivesse sentado aqui, posso ter uma cadeira para Jesus? Uau! Suponhamos que este seja o nosso Jesus. Querida Mar, venha se ajoelhar bem aqui na minha frente, por favor. Uau! E ela me diz: estou me entregando a você. Qualquer que seja, o que você quiser, o que você quer. Hoje, se eu te ligo, eu te digo: olha o que ela está me dizendo. Diga o que quiser. Não sei o que isso significa. Estou me entregando a você. A partir de hoje, não me importo com qualquer lugar para onde você me mande, qualquer coisa que você me peça para fazer. Eu sorrirei pela manhã, eu sorrirei à tarde, eu sorrirei à noite. Eu estarei lá. Eu morrerei por você. Ei, eu morrerei por você. Olha, Chula, a espiã, você estava pregando ela. Eu vou ser assim. Eu nunca vou te abandonar. Quando pegaram ela, Tolgula, a espiã, ela nunca abriu a boca para contar o segredo que tinha recebido. Não, arrancaram os dentes e as unhas dela, fizeram de tudo. Eu não quero nem dizer. Eles removeram dentes. Sim, ela nunca. Ela disse que eu fiz isso por Israel. Quando a entrevistaram no Hotel King David em Jerusalém, ela disse: eu fiz isso por Israel, por Deus. Ela disse que eu estava na prisão e que Israel se lembrou de mim. Eles negociaram para conseguir ajuda para serem libertados. Sim. Então eu fico pensando: uau, você quer se entregar a mim não como você quer, mas como eu quero. Estou tão tocado. É uma oração maravilhosa de se fazer. Poucas pessoas conseguem dizer isso e realmente fazer.
Sim, acho que Jesus está esperando até ver pessoas que fazem essa oração. Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sou para ti. Eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Eu sou teu soma. Jesus, levante-se e diga: abençoe você por essa oração, por essa oração. Que Deus te abençoe. Seja abençoado, seja abençoado. Que bênçãos multiplicadas estejam sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Sim, não há nada como se entregar. Senhor, eu te entrego minha vida, te entrego meu coração. Eu me entrego, não é nada. Jesus não tem tantas pessoas que sejam assim. Mas se você o amar tanto a ponto de ir até ele orar, se rendendo, é aí que cantamos aquela música. Eu me rendo a ti. Senhor, eu te entrego meu coração, te entrego minha alma. Eu te entrego o meu. A oração é uma oportunidade de se dedicar. E você sabe, o próximo versículo diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o próximo versículo. E o próximo versículo. E ele se afastou uma segunda vez. Ele se afastou uma segunda vez. Bom, supondo que eu esteja sentado aqui uma segunda vez. E ela vem novamente. Venha agora. Ela diz: Bispo, o que eu lhe disse, eu só vim dizer que é isso que eu quero dizer. Uau! Uau! Quantos acham que ficarei tocado, muito tocado? Ela diz: Eu falei sério quando era pequena e disse: Eu te amo, Jesus. Eu quis dizer isso quando me ajoelhei pela primeira vez. Eu falei sério. Por favor, me leve. Uau! Agora volte, minha querida. Volte. Supondo. Você está ouvindo? Volto a sentar-me na minha cadeira novamente. E aí vem esse rapaz, sabe? Você se lembra dessa mulher com a caixa de alaba? Sabe, ela não tinha essas palavras espirituais. Jesus tem palavras espirituais, mas esta mulher não tinha palavras. Ela simplesmente veio e pô, eu não tenho nada. Isso é tudo. Eu estou com você, hein? Jesus ama o inferno. É uma oração maravilhosa. Acho que poucas pessoas têm momentos de oração em que fazem esse tipo de oração para Deus. Sim, porque eu acho que Deus ouve isso. Sabe, no dia do meu casamento. No dia do meu casamento, meu pai fez um discurso porque tivemos o almoço e ele fez um discurso. Ele disse: quando meu filho, que sou eu, nasceu na Inglaterra, ele não estava lá quando eu nasci. Eu nasci de manhã. Então, ele veio logo depois do banho e me viu completamente envolta em um tecido branco e disse que eu parecia um anjo. E ele ter um break time igual em 0.5S e GT1 então. Ele gentilmente me levantou e orou por mim. Ele disse isso no meu casamento. Ele disse: Deus, eu o entrego a ti. Eu o entrego a você. Se você o quer,
Tanto faz, eu dou a você. Acredito na oração do meu pai. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele me entregou a Deus. Uau! Agora, suponhamos que essa garota volte. Terceira vez. Desta vez ela se deita. Ela se deita. Ela apenas mente. O que ela está dizendo? Eu me entrego a você. Eu estou com você. Você fala sério? Você fala sério? Você fará isso? Você tem certeza de alguma coisa? Eu sinto isso em meu espírito aqui. É uma oração especial. É uma oração celestial. Isso muda tudo. É por isso que estou aqui. Eu acredito no meu pai. Quando ele era eu dou esse menino para ir. Eu era igual. Eu era o segundo filho do meu pai. Ele não fez aquela oração pela minha irmã. Mas quando ele me viu, esta foi a oração que ele fez. Uau! Levante-se, meu querido. Obrigado por se entregar. Nunca esquecerei o que você ofereceu. Sim, nunca esquecerei isso. Deus te abençoe. E eu penso nisso. Quantas pessoas em Fiji já vieram se ajoelhar na sua frente e dizer: eu faço qualquer coisa por você. Ela deve ser especial. Que você seja especial para Jesus. Que você tenha momentos de oração em que tudo o que você diz para Ele é: eu gosto de você, eu quero você, eu preciso de você. Você é meu. Eu me entrego a você para sempre e sempre. Que você o ame, que você ame Jesus. Amém. Amém. Uau. E finalmente, o número 10. Você está animado com essas oportunidades de oração? A oração número 10 é uma oportunidade. É uma oportunidade de se fortalecer. Agora, em Mateus 26, versículo 41, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele ter um break time igual em 0,5 SIGP, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Então, através da oração, alguma força vem para carregar sua carne fraca. Amém. A oração não muda sua carne. Quantos pecaram após o jejum? Você pecou após o jejum? Levante a mão. Sim. Porque sua carne ainda está fraca depois do jejum, mas seu espírito é mais forte. Então seu espírito é capaz de carregar sua carne fraca. Amém. Amém. Uau! Muitos anos atrás, decidi tentar jejuar por 3 dias sem comer nada. Quando jejuei no terceiro dia, não consegui me levantar. Pensei que estava morrendo. Então percebi que tinha cometido um erro. Você quer saber qual foi o erro? Não rezei pela manhã. Sim, não conseguia mover. Quero dizer quando digo que não conseguia me mover. O último dia do jejum foi domingo. Comecei na sexta-feira e terminei no domingo. E no domingo, minha mãe veio me visitar na escola. Eu era um aluno interno. Então eles vieram bater na minha porta. Eu estava no ensino médio e disseram: sua mãe está aqui. Mas eu não conseguia me mover.
Eu não conseguia me levantar para ir lá fora ver minha mãe. E eu mandei um recado. Entregue recado, mãe. Você acredita nisso? Então decidi tentar de novo. Foi aí que aprendi e entendi esse versículo. Eu disse, ao invés de só jejuar, vou orar bem cedo de manhã e eu oro. Eu orei, em primeiro lugar, não tive dores de cabeça. Se eu ficasse todos os dias sem orar, você está ouvindo? Eu decidi acordar cedo de manhã e orar. Então, tipo, às 4 da manhã eu já estava acordado orando. Eu não sentia fome, não sentia cansaço e não tinha dor de cabeça. No terceiro dia, eu estava tão forte quanto no primeiro. Sim, foi uma grande diferença. Foi quando percebi que orar ajuda você a controlar sua carne. Sim. Então você vê alguns, sua carne está controlando vocês, levando para longe porque vocês não oram. A carne, por ser fraca, é como um menino mau na família, sempre por perto e sempre trabalhando. Mas suas orações o farão forte. Eu oro, Pai, que a igreja enfije forte, cresça força, força e graça, graça. Fiquem de pé. Levantem as mãos para o Senhor. Pai, obrigado pela força e pelas grandes oportunidades de oração que temos em Ti. Oportunidades de oração para sermos fortalecidos, para sermos espirituais, para sermos ungidos, para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra. Nós te agradecemos por este seminário incrível, seminário de oração. Mandelimo cari mandelarama catalondelli lebabaralaba apenas levante suas mãos. Levantem as mãos. Levantem suas vozes. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Ah, que bênção. Manda a chama em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, com toda a sua força e poder, com fé inabalável e devoção completa. Em nome de Jesus, liberte espírito de oração, graça para oração. Graça de oração sobre seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Santificado seja o teu nome, Jesus Pai, que estás nos céus. Somos muito gratos por tudo que você fez por nós. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos ensinar a orar sobre a oração, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. 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 Eu oro pela igreja em Fiji, pela igreja em Samoa, por todas as ilhas, pelas igrejas PIN. Obrigado. Eu deixo esta bênção e esta paz sobre o teu povo. Paz, a bênção da oração, te encontrare, especialmente nos lançarmos diante de ti, nos dedicando-te. Que grande oportunidade de me apaixonar por ti. De me apaixonar por ti. De me apaixonar por ti de novo e de novo. Obrigado. Obrigado. Agora levante suas mãos